Jesus é tudo que nós precisamos. Você sem Jesus, eu sem Jesus, não somos nada. Uma igreja sem a presença de Jesus Cristo não é uma igreja. E o Senhor se faz presente aqui neste lugar, amém, irmãos? Glória a Deus. Quero aqui cumprimentar pastor Jorge e família. Está lá no fundo. Deus abençoe, meus queridos amados irmãos. Sejam bem-vindos no nosso meio. Pastor Avelino, um grande amigo, está ali também presente. É uma honra ter o senhor aqui conosco. Jogamos futebol junto, irmãos. Pensa no homem que tem uma canela dura, pastor Avelino. Seja bem-vindo, pastor Avelino. Queridos, vamos para a palavra do Senhor nesse momento. Abra comigo a Bíblia, no segundo livro de Crônicas, capítulo 12. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações nessa noite. Aleluia. Segundo Crônicas, capítulo 12, verso 1. Vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e 60.000 cavalos, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor: vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém serão servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo, também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deste, fez o rei Roboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães de guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam escudos, tornavam a trazê-lo para a câmara da guarda. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Amém? Vamos orar ao Senhor, feche os olhos. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Pai, nós queremos nesse momento abrir os nossos corações para receber a tua bendita palavra. Nessa noite, Pai, nós adoramos ao Senhor com nossos louvores, com as nossas canções, com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Mas agora chegou o momento nesta reunião, onde o Senhor vai falar com a tua igreja, vai falar conosco. Fala, Senhor, conosco.
Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cresça e que eu diminua, que seja o Senhor falando através da minha boca. Assim te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados irmãos? Esse texto é um texto lindo, que eu estava meditando nele de ontem para cá, porque Deus havia ministrado no meu coração que existe o crente ouro e o crente bronze. Que crente que você é? Crente ouro ou crente bronze? No decorrer aqui da ministração vocês vão entender um pouquinho porque eu pergunto se você é crente ouro ou crente bronze. Mas para nós entendermos essa passagem bíblica, para nós entendermos essa porção da palavra do Senhor, quero dizer para vocês que o rei Roboão, ele era filho do rei Salomão. E o rei Roboão sucedeu Salomão, substituiu Salomão no trono de Judá. E no capítulo 11, no verso 17, diz que por 3 anos, os 3 primeiros anos do rei Roboão, ele andou no caminho do seu avô Davi e no caminho do seu pai Salomão. Ou seja, nos 3 primeiros anos do rei Roboão, ele fez o que era reto diante do Senhor. Mas a partir desses 3 anos, a Bíblia diz que ele se voltou para o Senhor, ele abandonou o Senhor, ele abandonou a lei do Senhor. Veja comigo aqui no verso 1: tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Então o rei Roboão, ele vendo que o exército dele de Judá era forte, ele vendo que era um homem rico, abastado financeiramente, então ele passou a confiar na força dos seus braços. Ele passou a confiar na sua inteligência de gerir, de administrar. Então ele abandonou a lei do Senhor. Ele achou que ele sozinho e o seu exército teria condições de continuar mantendo o reino de Judá em evidência, como uma nação forte, como uma nação poderosa. Então esse homem, ele confiou na coroa do rei que ele tinha, no seu conhecimento, na sua capacidade, e assim acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas começam a confiar em si, na força dos seus braços, na sua inteligência, no seu intelecto, porque começa a ganhar dinheiro, começa a prosperar, começa a enriquecer, e abandona as leis do Senhor, abandona o Senhor, os ensinamentos do Senhor, a casa do Senhor, porque confia em si, confia nas forças dos seus braços, não busca a presença do Senhor. Irmãos, quando nós oramos, nós estamos declarando que nós confiamos no Senhor. Quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós estamos declarando no mundo espiritual que nós estamos lendo as Escrituras Sagradas, porque nós confiamos no Senhor. Mas quando nós deixamos de orar, de buscar a Deus, nós deixamos de ler a palavra do Senhor, nós estamos confiando no nosso intelecto, na força do nosso braço. E essa é a mensagem que nós transmitimos para Deus, que nós não precisamos mais dele, que nós, por nossa conta, nós vamos conseguir vencer, não precisamos mais de Deus. Por isso, irmãos, que nós insistimos sempre que você deve ler a Bíblia, que você deve orar, que você deve jejuar, porque essa é a vida do cristão: orar, ler a Bíblia e jejuar. Mas esse homem, o rei Roboão, ele abandonou as leis do Senhor. E nós vimos, irmãos, que por conta dessa atitude desse homem, Deus se irou com ele. Deus disse que também o abandonaria, que Deus viria com juízo contra ele.
E Deus então, mas pela sua misericórdia, Ele envia um profeta, o profeta Semaías, para dizer para aquele povo: arrependam-se, arrependam-se, senão eu vou destruir vocês. E o profeta foi e deu o recado, e a Bíblia diz que o povo se arrependeu. Os príncipes de Israel, no verso 6, então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Deus não destruiu aquele povo, mas Deus deu uma lição para aquele povo. Vocês vão aprender agora como é mais difícil servir. Entrasse em Judá, entrasse em Jerusalém e roubasse todas as riquezas que o rei Salomão havia juntado. Judá, Israel em si, era uma nação poderosa na terra. Havia muitas riquezas no reinado do rei Salomão. Foi o período onde o povo de Israel mais prosperou. Então havia muitas riquezas. Mas então Sisaque, com a permissão de Deus, ele invadiu Jerusalém e tomou todas as riquezas que havia ali em Jerusalém, incluindo os 300 escudos de ouro. No verso 9 diz assim: subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo, também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Eram 300 escudos de ouro que o pai de Roboão havia feito. Esses 300 escudos de ouro, irmãos, para nós, trazendo para nossos dias, simbolizava a presença de Deus, simbolizava que Deus estava protegendo Israel. Esses escudos de ouro simbolizavam a realeza, simbolizava aquilo que era divino, aquilo que era santo, simbolizava a majestade de Deus, aquilo que era de maior valor, o que era real, o que era verdadeiro. Então o texto vem nos dizer que, para substituir esses escudos de ouro, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze. E o escudo de bronze representa imitação daquilo que era verdadeiro, imitação daquilo que era real, imitação daquilo que era divino, imitação daquilo que representava a Deus. Roboão queria que as pessoas continuassem acreditando que Deus ainda era com ele. Roboão queria que as pessoas continuassem crendo que Deus guardava o povo de Israel. Roboão queria que o povo ainda cresce que a presença de Deus era com ele naquele reinado. Roboão, na verdade, irmãos, queria viver uma vida de aparência. Ele queria parecer para as pessoas que estava tudo bem. Ele queria parecer para as pessoas que Deus era com ele. E muitas vezes, irmãos, nós agimos dessa forma. Nós vivemos de aparências. Nós queremos que as pessoas vejam em nós a presença de Deus, a unção de Deus. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam o ouro em nós, que é o divino, que é o real, que é a verdade, aquilo de maior valor. Mas na verdade, muitas vezes, nós não temos mais ouro, nós temos apenas bronze, que é a imitação da unção, que é a imitação de Deus, é a imitação da presença de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós forçamos a barra, querendo transmitir para as pessoas que nós somos pessoas cheias da presença de Deus, quando na verdade não somos. Irmãos, e hoje nós podemos ver que muitas igrejas hoje perderam o ouro, permitiu que o inimigo roubasse o ouro, permitiu que o inimigo roubasse a presença de Deus. Muitas igrejas hoje não tem mais a presença de Deus, não tem mais o ouro, o que é real,
o que é divino, o que é santo, o que é mais importante, que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Quando na verdade, em muitas igrejas, ao invés de ter ouro, tem bronze, vive de aparência. Substituiu o que era real, substituiu aquilo que era precioso para algo que tem apenas aparência de ser precioso. Irmão, muitas igrejas hoje substituíram a unção de Deus, a presença de Deus, com tecnologia. Não que nós não podemos usar a tecnologia, não que nós não podemos usar as ferramentas que existem aí fora, podemos sim. Estou doido para colocar aqui um telão de LED, né, Clodoaldo? Só que é caro demais, irmãos. Não que não podemos fazer isso, mas o problema está em substituir a unção de Deus, a presença de Deus, por essas tecnologias. As pessoas deixaram de orar, as pessoas deixaram de buscar a presença de Deus. Queridos, a nossa oração hoje simboliza a fumaça, o incenso que sobe até a presença de Deus. E as pessoas deixaram de orar. Sabe o que elas fazem hoje? Elas produzem fumaça artificial. Muitas igrejas hoje, ao invés de buscar a Deus em oração, ao invés de buscar a presença do Senhor em oração, produzem fumaça artificial, substituindo aquilo que é real, substituindo aquilo que é a presença de Deus, por algo feito pelo homem. Trocou o ouro, perdeu o ouro, e está produzindo bronze, aquilo que é similar, aquilo que parece, mas não é. Irmãos, as igrejas hoje estão lotadas. Tem umas igrejas aí que você acompanha nas redes sociais e fala: meu Deus do céu, o camarada abriu a igreja faz 3 anos e a igreja dele tem mais de 3.000 pessoas. Falei: rapaz, dá aquela inveja santa na gente, né? Mas quando você vai ver a fundo, irmãos, é mensagem de autoajuda, mensagem que massageia o ego, mensagem que toca nas emoções das pessoas. Quando nós precisamos entender que essas mensagens não trazem transformação na vida das pessoas, porque o que transforma a vida do homem é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que nos dá a salvação. Aleluia! Glória a Deus! Não podemos substituir a palavra de Deus. Existem muitos contos e fábulas contados nas igrejas, vãs filosofias, e isso tem atraído multidões de pessoas. Aí você começa a ver que o número de cristãos evangélicos cresce numerosamente no Brasil, mas o Brasil continua daquele jeito. A violência continua crescendo, a idolatria continua crescendo, a miséria continua crescendo. E o número de cristãos evangélicos, ou o número de pessoas que se declaram cristãos evangélicos, tem crescido no Brasil. Mas o Brasil continua na miséria. Por quê? Porque as igrejas estão lotadas de pessoas que não arrependeram dos seus pecados. As igrejas estão lotadas de pessoas que não nasceram de novo, porque têm ouvido fábulas, vãs filosofias,
e não tem ouvido a bendita palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Somente a palavra de Deus liberta, cura, restaura e dá salvação para o homem. Nós precisamos voltar à palavra do Senhor. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor, irmãos. Hoje muitas igrejas têm substituído o incenso de oração por fumaça artificial, aromáticas, e com isso imitam a presença de Deus. Mas a palavra do Senhor, para mim e para você nessa noite é: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Essa palavra está valendo ainda hoje para mim e para você. Nós precisamos entrar no nosso quarto e ter o nosso tempo a sós com Deus. Não podemos trocar a oração, a fumaça, o incenso que produz as nossas orações, por fumaças artificiais. Nós precisamos voltar a orar. Entra no seu quarto, meu irmão. Entra no seu quarto, minha irmã, e ore ao Senhor. Busque aquilo que é ouro. Busque o que é ouro de volta para a sua vida. Não viva de aparência. Não viva de aparência. Viva de verdade em Deus. Lembre-se, irmãos, que Jesus amaldiçoou uma figueira porque ela tinha apenas folhas. Aquela figueira, ela não tinha frutos. E segundo os estudiosos dizem que uma figueira, primeiro ela produz o fruto, para depois produzir as folhas. Mas o texto diz, em Marcos 11, 12 ao 14, que Jesus estava com fome e foi até aquela figueira. Porém, chegando lá não havia frutos, só folhas. Só tinha aparência, que era uma árvore saudável, que era uma árvore frutífera. A aparência. E Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela secou. Que não seja assim na minha vida e na sua vida. Que nós não viemos a viver de aparência, mas que de fato nós possamos frutificar para o Senhor, dar frutos para o Senhor. Queridos, prosseguindo, muitas igrejas substituíram a presença de Cristo com luzes de diversas cores e tamanho. Eu fui numa igreja, uns tempos atrás, e no altar daquela igreja, no teto da igreja, tinha luzes de todos os tamanhos e cores. Eu olhei, eu assustei, falei, meu Deus, a gente não sabia se estava dentro de uma igreja ou num recinto de shows, mas eram muitas luzes, que eu nunca tinha visto, nem nos shows gospel que eu já fui, eu tinha visto tantas luzes, de todos os tamanhos, de todas as cores. Quando Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Como eu disse, irmão, nada contra, nós temos aqui algumas luzes, nada contra isso, mas não podemos substituir a presença de Cristo, colocando luzes, para fazer de conta que Ele está presente. Não estou dizendo que aquela igreja era assim, mas nós não podemos substituir aquilo que é ouro por bronze. Nós precisamos ter um equilíbrio.
E isso tem atraído as pessoas para as igrejas. Muitas igrejas são mais parecidas com um espetáculo do que com um culto a Deus. Os telões que apresentam o pastor, agora vamos conhecer o pastor, o pregador tal, rapaz, parece um artista sendo apresentado. Trocaram a presença de Cristo, a luz de Cristo, pela luz do homem. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite, irmãos, para alertar você, para que você não entre por esse caminho de trocar aquilo que é precioso, que é a presença de Deus na sua vida, por algo que não é valoroso, por algo que é banal, por algo que é passageiro, algo que é de bronze, sem valor. Muitas igrejas hoje estão trazendo o mundo para dentro dela, e as pessoas não estão sendo transformadas, as pessoas não estão sendo regeneradas, as pessoas não estão sendo santificadas. As pessoas vêm para a igreja, cantam seus louvores, adoram o Senhor, gritam, dançam, mas não se arrependem dos seus pecados, continuem na prática do pecado, e está crendo que está caminhando para o céu. Isso é um grande perigo, irmãos. Nós precisamos entender que servir a Deus é renúncia, é negar a nós mesmos, é tomar a nossa cruz e seguir após Cristo. Mas há uma maneira de trazermos de volta a presença de Deus para nossas vidas. É quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, nos convertemos dos nossos maus caminhos, conforme está a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14, que diz assim, 2 Crônicas 7, 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor escreve as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, que está lá em Apocalipse, cada igreja simbolizava um período da igreja de Cristo na face da terra, segundo os estudiosos. E a última igreja é a igreja de Laodiceia. E essa igreja de Laodiceia, ali de Apocalipse, ela faz uma referência a nós, a igreja atual, a igreja que será arrebatada, a igreja de Cristo na face da terra nos últimos dias. E lá nessa carta, o Senhor diz que essa igreja não era fria e nem quente. O Senhor afirma que aquela igreja era morna, e que Deus estava a ponto de vomitá-la. Igreja morna são as igrejas que perderam a essência, a presença de Deus. São as igrejas que perderam a glória de Deus. São igrejas que perderam o ouro, aquilo que era real, aquilo que era valioso, e colocaram no seu lugar bronze. São igrejas que vivem de aparência, demonstram uma santidade, demonstram uma unção, mas é uma igreja morna, porque não tem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E nessa mesma carta, o Senhor diz, no capítulo 3, verso 20 de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, diz a palavra do Senhor. Muitas vezes, irmãos, se usa esse texto para evangelismo, para ganhar pessoas novas para Cristo, mas essa palavra, lembre-se que é para carta, é uma carta para a igreja de Laodiceia, é uma carta para os crentes, é uma carta para os cristãos, onde Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você e você vai cear comigo. O Senhor não quer que sejamos igrejas mornas. Ele quer ser presente na igreja. Ele quer ser presente nas nossas vidas. E a presença do Senhor é o ouro que nós precisamos. É o ouro que nós devemos buscar. É a presença do Senhor para nossas vidas. Porque Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que nós precisamos para sermos um povo avivado, um povo quente, um povo cheio da presença de Deus. E nessa noite o Senhor está dizendo: eis que estou à porta e bato. Ele está à porta do nosso coração, meu irmão. Ele está à porta do seu coração, minha irmã. Talvez você esfriou na fé. Talvez você trocou o que era precioso, a presença de Deus, por algo que não era precioso. E você esfriou na fé. Você se tornou uma pessoa morna espiritualmente. Mas o Senhor está aqui nessa noite. Está batendo no seu coração, no meu coração. Abre. Eu quero entrar. Quero transformar a sua vida. Quero avivar você. Irmão, nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Aviva a sua vida espiritual. Procure, busque o ouro, que é a presença de Deus na sua vida. Volte a ter uma vida de oração. Volte a ter o tempo de consagração a Deus, para que você volte a produzir o incenso que sobe diante de Deus. Leia a palavra do Senhor. Se alimente da palavra do Senhor. Porque a palavra que nos transforma é a palavra de Deus que muda nosso caráter. É a palavra de Deus que muda nossas vidas. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu quero nesse momento orar pela sua vida. Eu quero nesse momento unir a minha fé com a sua fé. E orar a Deus para que sejamos crentes de verdade, crente de ouro, crente ouro. Para que possamos ser crentes segundo nos ensina a palavra do Senhor. Vamos orar para que em nenhuma hipótese abandonemos o nosso Deus, assim como fez o rei Roboão, que confiou nas suas próprias forças, no seu próprio entendimento, que confiou em carros e em cavalos. Mas nós faremos menção ao Senhor nosso Deus, amém, irmãos? Vamos orar para que o Senhor desperte o nosso espírito, para que nós possamos buscar mais o Senhor diariamente, buscar a presença do Senhor. Que o Espírito Santo seja presente na minha vida e na sua vida, para que sejamos crentes avivados, nem frio e nem morno, mas crente, quente na presença do Senhor. Vamos orar nesse momento. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Que você possa falar com Deus nesse momento. Qual é a sua situação hoje? Olhando para dentro de você, meu irmão, minha irmã, ainda existe ouro aí?
Ou tudo foi substituído por bronze? Faça uma análise da sua vida e veja se você é um crente ouro ou se é um crente bronze. Faça uma análise na sua vida. Se você deixou de buscar a presença do Senhor em oração, se você não ler mais a palavra do Senhor, não tem o hábito de meditar na palavra do Senhor, desconfie de você mesmo, porque você é um crente bronze. Fala com Deus aí no lugar que você está. Começa a falar com o Senhor aí no lugar que você está. E o Senhor está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você, e você vai cear comigo de novo. O Senhor quer ter comunhão com você de novo, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer voltar a ter intimidade com você novamente, meu irmão e minha irmã. Abra a porta do seu coração e convide o Senhor para entrar nesta hora, para que Ele possa avivar a sua vida, para que Ele possa ser presente na sua vida, para que Ele possa ser o bem mais precioso que você tem. Senhor, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor nesta hora. Nós apresentamos, ó Pai querido, a vida de cada irmão, cada irmã aqui presente. Sonda, Pai, os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau. Pai querido, aqueles que já não sentem mais a Tua presença, que o Senhor possa visitá-los nesta hora, que o Senhor possa entrar e cear com Ele e Ele contigo. Aquele irmão, aquela irmã que não ora mais, que há tempo não tira tempo para estar com o Senhor. Aquele irmão, aquela irmã que não medita mais na Tua palavra, que não segue as Suas leis, que abandonou a lei do Senhor, que abandonou a presença do Senhor. Ah, Senhor, nós nos arrependemos nesta hora, Senhor. Nós nos prostramos diante da Tua presença nesta hora. Nós nos humilhamos diante do Senhor nesta hora e te pedimos, Pai, perdoa, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. E volte, Senhor, a falar com os Teus filhos. Volte, Pai, a alegrar o coração do Teu filho. Volte, Senhor, a manifestar o Teu poder na vida dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Ah, Espírito Santo, tenha liberdade nos nossos corações. Nós abrimos a porta dos nossos corações nessa hora. Entra, Espírito Santo. Entra, Espírito Santo. Venha morar dentro de nós. Não apenas venha residir dentro de nós, mas venha dirigir, presidir as nossas vidas a partir de hoje. Que todos nós sejamos guiados pelo Senhor. Que a nossa vida esteja no controle do Senhor. Controla, Senhor, nossas vidas. Dirige o nosso caminhar, o nosso proceder. Dirige o nosso falar. Oh, Deus, eu te peço nesta hora, em nome do Senhor Jesus, abençoa meu Pai, meus irmãos. Abençoa, meu Senhor, minhas irmãs. Abençoa todas as famílias aqui presentes. Oh, Deus querido, Deus santo, nós nos entregamos as nossas vidas ao domínio, ao controle do Senhor, para que o Senhor tome a direção das nossas vidas novamente. Assim eu oro,
eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.